Às vezes a gente olha para as situações da vida da gente, às vezes a gente olha para os desafios do negócio da gente exatamente desse jeito, né? Exatamente do ponto que eu tô, eu quero enxergar coisas que eu ainda não tenho ferramentas e que eu ainda não tenho conhecimentos necessários para enxergar. Então, eu preciso construir a minha jornada para que em algum momento eu consiga ter aquela visão. E essa reflexão que eu estava fazendo ontem sobre o curso que eu escolhi fazer, ela vale muito pro... Ah, que legal! Então, ó, serei colega de profissão dele, Renata. Essa reflexão que eu estava fazendo ontem sobre isso me fez pensar que no negócio também foi assim. Tem coisas no meu negócio que, quando eu decidi montar o meu negócio, eu não tinha clareza. Que depois, quando eu tive que me refazer minha vida lá em 2017, que eu precisei romper com tudo, eu também não tinha a visão que eu tenho hoje, quando eu estava lá naquele ponto de vista. E durante a construção do meu negócio, tinha coisas que eu gostaria, que eu sonhava, que eu queria, e eu não tinha ideia de como aquilo ia ser feito. E às vezes a gente desiste. Às vezes a gente desiste de coisas só porque a gente não se colocou ainda naquele ponto de visão de onde a gente vai ter a clareza que a gente precisa para fazer o nosso negócio. E para ter esse ponto de visão, a gente precisa se manter caminhando, né? A gente precisa se manter buscando. A gente tem que dar um passo de cada vez na direção que a gente escolheu e se comprometer com aquilo. Então, quando eu falo assim, e sábado eu recebi uma mensagem, né? Sexta ou sábado, de uma aluna que disse 10K, aí algumas pessoas perguntam o que é K. K é 1000. Então, toda vez que tu vê na internet alguém falando em K, esse K significa 1000. Então, 10K é 10 mil reais. Então, 10 mil reais Só um pouquinho, gurias. Amor, tu tá me ouvindo aí na live? Fala comigo aqui se tu estiver ouvindo, pra eu poder saber. Eu acho que vai ter que colocar os cachorros lá pro fundo, porque tá sem condições aqui hoje. Tem que colocar os cachorros lá pro fundo, amor, porque não tô tendo condições de eu me concentrar. Não, ó, e assim, pleno janeiro é veraneio, né? Então, tipo, o movimento que não tinha, agora tem aqui na frente. Eles estão enlouquecidos, porque as pessoas saem pra passear com os cachorros e eles aqui de dentro estão me enlouquecendo junto. Então, a aluna que me mandou os 10K, né? Ela disse assim: 10K pra mim parecia tão distante antes e agora 10K é o mínimo. O que aconteceu nesse meio do caminho? Ela mudou o ponto de vista dela sobre o negócio. Ela conseguiu ter um ponto de visão e ter clareza sobre coisas que, quando os 10K pareciam distante, ela não tinha. E a partir do momento que ela foi tendo clareza, foi dando um passo, foi caminhando na direção, construindo a porção de hoje, que é isso que a gente vai falar hoje, né? Em direção àquilo que ela gostaria, a partir do... Ela tem batido 10 mil reais desde setembro, todos os meses. Ou seja, ela alcançou um outro patamar e uma outra visão sobre o negócio dela. Então, quando eu pensei no meu curso de filosofia, eu pensei, caramba, imagina fazer um TCC desse curso. É um pesquisador, né? O bacharel em filosofia é um pesquisador e faz pesquisas científicas no campo filosófico. E eu fiquei, cara, como assim? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou ter a capacidade de fazer uma pesquisa científica no campo filosófico? O que tem ainda para se pensar? Eu pensei assim, né?
Mas é exatamente essa mesma jornada, né? De eu hoje não tenho o conhecimento que eu preciso, eu hoje não tive acesso ainda a como isso é possível ou como isso se constrói, qual é a linha de raciocínio que se usa para chegar a esse resultado, exatamente como o nosso negócio. Então tem gente que pensa assim, ó, que um negócio artesanal não é capaz de nos sustentar. Tem muita gente que acha que negócio artesanal é renda extra. Tem muita gente que acha que negócio artesanal não dá para contar com a renda de um negócio artesanal. Justamente porque ainda não tem a visão clara do que precisa ser feito. E aí eu anotei aqui, né? Tudo que tu anota das reflexões já é material de TCC. Deus ajude, vamos ver. Ó, hobby. Tem muita gente que pensa que artesanato é hobby. Tem muita gente que pensa que... às vezes eu compartilho resultados de alunas e tem gente que me manda mensagem no direct dizendo que não acredita. Ou seja, o ponto de vista que aquela pessoa tá em relação àquele tipo de resultado, ela não consegue visualizar. Mas a partir do momento que ela começa a estudar, principalmente a parte financeira, depois a estrutura de negócio, a parte de gestão, a parte de posicionamento, de vendas, e aquilo vai clareando e vai colocando a pessoa num outro ponto de vista sobre o negócio que está fazendo. Então, eu acho que a analogia é a mesma para as duas coisas, né? Eu anotei assim, ó, sem viver o presente, destruímos o futuro. Tudo que podemos fazer é no agora. É no hoje que a gente... E no hoje a gente não consegue fazer tudo o que é preciso para construir o futuro. No hoje a gente consegue fazer a porção de hoje. Que às vezes é pouco, às vezes é muito, ou às vezes é médio. Só não pode ser nada. Então, o único ponto da vida da gente que a gente tem condições de fazer algo concretamente é no agora, né? É no momento presente. Muitas vezes também a gente passa a vida no passado e eu vou usar a analogia dessa decisão que eu tomei de tentar entrar na faculdade. Eu acredito que eu vou conseguir, porque uma redação, né? Eu gosto bastante de escrever, eu consigo desenvolver uma linha de raciocínio. Eu marquei o vestibular para o dia 7 só para dar uma estudada na estrutura da redação, porque já que é uma avaliação, precisa ser tecnicamente bem construída. E para relembrar, né, algumas coisas assim, desses pontos técnicos. Mas eu fiz essa analogia também com a construção, né, do negócio. Eu não consigo fazer nada no ontem. E às vezes a gente se pega muito presa a coisas que passaram. E talvez eu pensasse assim, ó, mas eu já tentei fazer faculdade outras vezes e eu não consegui. Mas eu não vou dar conta de fazer a faculdade presencial porque eu vou ter que mudar minha rotina. Mas eu não sei o que, sabe? Tipo, a gente ou no futuro ou no passado. E a gente fica ou projetando coisas que ainda não aconteceram, deixando que aquilo influencie as minhas decisões de hoje. E tem um lado positivo da gente projetar o futuro deixando influenciando as decisões de hoje, mas quando a gente projeta as decisões de hoje para um objetivo claro, e não quando a gente coloca empecilhos, né? E eu tomar decisões hoje baseada no que aconteceu antes, eu não admitir que eu me transformei na jornada também. Hoje eu tenho 41 anos, completei na semana passada. Eu não sou nem de longe a Carla dos 20, não sou. Não sou a Carla dos 30. Eu fui vivendo coisas no meio do caminho que, claro,
a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando, conforme também a gente presta atenção nas coisas que a gente vive, conforme o aprendizado que a gente tem com as situações que a gente passa. Acho que nada na vida pode passar em branco, principalmente as situações difíceis, né? Principalmente os problemas. A gente tem uma oportunidade muito grande de aprender com as situações mais difíceis da nossa vida, de aprender com os problemas que a gente vive. Então, obviamente, hoje eu tenho um ponto de vista diferente. Eu não posso basear as minhas decisões de hoje nem naquilo que eu já fui e nem naquilo que eu não sei como que vai ser, porque a gente até pode projetar, mas um planejamento, ele não é a realidade, ele é um plano, ele é uma visão de construção de futuro. Ele não é ele não é concreto, nem pro bom e nem pro ruim. Isso tá me atrasando muito, chego a ter crise de ansiedade, tento muito me controlar, mas é bem difícil. Crise de ansiedade é excesso de futuro. E aí a gente quer fazer todo o nosso futuro caber no nosso presente, o futuro inteiro. E aí vai entrar na reflexão que é o ponto de hoje, né? A gente tem que ter clareza do que a gente quer, de para onde a gente está indo. E a gente tem que ter controle daquelas ações que eu consigo fazer, que eu só consigo fazer agora. Só que eu tenho que ter consciência que o meu futuro inteiro, tudo aquilo que eu projetei para o meu futuro não cabe num único dia. E eu tenho que fazer hoje as ações que cabem para hoje. Essas ações, óbvio, elas têm que estar alinhadas com o que eu quero alcançar. Então, por exemplo, eu vou usar a analogia com o meu vestibular de novo. Eu quero fazer o vestibular. Eu poderia ter agendado a minha prova para o mesmo dia. Tava ali, tinha a data disponível. Eu disse, eu vou agendar minha prova com um pouco de prazo para eu pelo menos repassar a estrutura da redação. Pelo menos, né? Para eu poder repassar isso para fazer a prova. Então, a decisão que eu tomei foi baseada nisso. O que eu posso fazer hoje? Eu sei que hoje eu tenho um monte, eu tenho já um monte de coisas para fazer e eu tenho que encaixar esse estudo dessa estrutura de redação, tentar montar algumas redações, né, para ir analisando, para chegar na hora da prova. Por mais que a prova seja simples e seja online, tem um tempo de duração que eu tenho que usar esse tempo para pensar na questão que eu vou desenvolver na minha redação e não na estrutura, né, da parte... Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que eu vou fazendo um pouquinho a cada dia na direção daquilo que eu me propus a fazer. Eu não preciso fazer, nem tenho como fazer tudo de uma vez só. Então eu tenho que respeitar que para construir o meu futuro, eu tenho que fazer aquilo que me cabe hoje ser feito. Porque se eu não faço nada hoje, eu vou acumulando, né, aquela vontade. Ou se as ações de hoje elas não estão alinhadas com onde eu quero chegar, eu vou construindo um caminho muito aleatório. E aí vai passando o mês, vai passando o ano, vai passando, né? O tempo vai passando e a gente sente que a gente não saiu do lugar, porque no dia a dia as nossas ações elas acabaram ficando muito aleatórias. Então a gente não construiu, né, um caminho com ações diárias que se somassem. As nossas ações diárias elas precisam se somar, porque não cabe todo o meu futuro num dia só. Mas na soma de ações diárias é que eu vou construir aquilo que eu quero que se manifeste no futuro, que aconteça no futuro. Às vezes um futuro próximo, às vezes um futuro a médio prazo, né? Às vezes a longo prazo. Olha só que legal, a Ingrid disse, essa live é totalmente para mim. Na pandemia fiz até pós-graduação, olha aí, Fê, que maravilhoso. A gente precisa, sabe, ter essa clareza de pensamento, porque eu acho que às vezes a gente se atropela demais nisso. Ansiedade tem sido a doença do século, né? Depressão e ansiedade, que são doenças
psicológicas, né? Psicossomáticas, aí eu já não sei direito como é que entra nesse campo da psicologia. Mas o próprio burnout que eu tive no ano passado, a depressão, a ansiedade, são coisas que vieram à tona, principalmente nos últimos anos, né, de pandemia. E depressão, né, teoricamente, depressão é o excesso de passado. Então, quando a gente fica muito presa a coisas que já aconteceram e que a gente não consegue mais mudar e que de alguma forma se refletem no nosso presente. E eu acho que eu não tive depressão até hoje porque eu sou muito desapegada com o passado, tanto em relação a coisas materiais e coisas, enfim, quanto a coisas ruins que aconteceram. Então eu sempre trabalhei na minha mente a ideia de que eu não sou o que aconteceu comigo, né? Principalmente eu não sou coisas que fizeram comigo. Então, por ter esse desapego, assim, de uma forma natural, isso é de mim. Eu não sou uma pessoa que acabei não desenvolvendo depressão, apesar de tudo que aconteceu. Mas eu tive um esgotamento por excesso, né, de atividades, porque eu cheguei a achar em algum momento, de repente, que tudo aquilo que eu queria construir coubesse no meu presente. Então eu quis abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez só. Não foi ruim, porque foi muito aprendizado, claro, é aquela coisa, eu consigo ressignificar, né, as coisas que eu passei, as coisas que eu vivi com muita facilidade. Eu consigo olhar para o que aconteceu e entender qual foi o aprendizado que eu preciso levar daquilo. Então, com o passado eu sou naturalmente bem resolvida nesse sentido. Claro que na terapia eu tenho trabalhado muitas coisas que eu acabei não tratando. Eu só botei para baixo do tapete e segui a vida, sabe? Então, claro, agora a gente está trabalhando em pontos bem específicos na terapia. Mas essa coisa da ansiedade, ela é o excesso de futuro. É a gente ficar projetando muita coisa. E a gente tem que projetar, eu acho que a gente tem que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, já diz, né? A gente tem sim que sonhar, a gente tem sim que ter um objetivo claro daquilo que a gente quer alcançar. Mas a gente também tem que ter esse discernimento de entender que nem tudo, principalmente quanto maior for o meu sonho, mais fragmentado ele vai se tornar no dia a dia. Então, qual é o fragmento que cabe no hoje? E isso acontece muitas vezes porque a gente não se dá prazo para que as coisas aconteçam. Na faculdade tem um prazo muito bem definido. A gente vai estudar, no meu caso, meu curso, 3 anos, para que lá no final do curso eu consiga desenvolver um TCC, né, de uma pesquisa científica no âmbito filosófico, que é uma coisa que eu não faço ideia de como se faça hoje. Porém, eu vou ter o período de 3 anos para entender como faz, para lá no final do 3º ano eu poder desenvolver isso com o conhecimento que eu fui adquirindo somado. Só que a gente não se dá prazo, a faculdade vai dar um prazo. Ou qualquer outro curso que a gente faça tem esse prazo, né? No final desse período tu vai estar habilitado para fazer alguma coisa. A gente não se dá um prazo. A partir do momento, e isso acontece muito com as minhas alunas do Profissionalize. O curso tem a proposta de ter 1 ano. Só que assim, as alunas entram numa crise de ansiedade porque elas querem fazer tudo aquilo que até então elas nem sabiam muitas coisas que tinha que fazer no negócio no primeiro mês. E aí eu digo, né, assiste o curso todo do início ao fim e depois quer fazer o curso inteiro de uma vez só. E aí entra numa crise de ansiedade, porque não é assim a dinâmica. Aí eu fico reforçando isso, né? Gurias, a proposta é de trabalho para 1 ano, não é para fazer tudo no primeiro mês. No primeiro mês, tu vai entender a porção que cabe em 1 mês, para que a gente vá desenvolvendo esse trabalho durante esse ano. E aí o que eu mais vejo é, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que todo aquele pacote de conhecimento vai caber no meu agora. E aí eu não dou conta, daí enfim, aí a gente vai entrando nesses ansiedade, né? Nesses transtornos que acabam acontecendo
justamente porque a gente não se dá esse prazo. A gente não respeita, né, o processo. Então, a gente tem que entender qual é a porção de hoje. Todo o meu futuro não vai caber no hoje. O que eu preciso fazer hoje? Qual é o fragmento de hoje da construção do meu futuro? Às vezes vai ser bem satisfatório o meu dia. Às vezes eu vou sentir que meu dia rendeu um monte, assim. Nossa, consegui. Mas às vezes não. Às vezes vai ser só um pouquinho. Às vezes vai ser o que der. Mas passando o ano, na soma de todos esses fragmentos de cada dia, tu vai ter um resultado completamente diferente. Então, quando eu falo para as minhas alunas assim, vai fazendo aos poucos e no final tu se compara com como tu era quando tu começou, porque a gente não precisa se comparar com os outros, a gente pode se comparar com a gente mesmo. Passou um mês, tu tem mais conhecimento hoje do que tu tinha quando tu entrou? Passou 2 meses, tu percebeu que tu começou a fazer alguma ação diferente do que tu fazia quando tu começou? Passou 6 meses, tu consegue avaliar, né, a diferença que deu no teu negócio depois de 6 meses que a gente está estudando? Terminou o processo de um ano, tu vai te comparar com como tu estava quando tu começou. E aí tu vai perceber que sim, né? Que quantos passos foram dados, que quantas coisas que tu nem fazia ideia tu conseguiu colocar em prática, que quantas coisas, né, que tu não fazia que tu passou a fazer, ou coisas que tu fazia que tu deixou de fazer, né, que tu conseguiu alinhar de repente. E aí, nessa soma dessas ações diárias, a gente vai alcançando algum resultado. Por quê? Porque a gente tem que ter essa projeção de futuro, a gente tem que saber o que... A gente tem que saber que a ação de hoje, ela tá alinhada com algum objetivo futuro. Porque eu sei que a ação de hoje tem que se somar com a de amanhã, que vai ter que se somar com a depois de amanhã, que vai ter que vai uma semana, 2, um mês. Essas ações empilhadas, somadas, elas têm que ser num objetivo, em busca de um objetivo claro. Porque senão a gente vai passar um ano e vai parecer que andou em círculos, né? Eu senti um pouco isso no ano passado, quando eu quis abraçar o mundo, fazer 7 coisas de cada vez, né? Que nem desafio, só 7 coisas de cada vez. Apesar de eu ter, assim, o objetivo para cada uma dessas ações bem definidos, quando eu misturei tudo no mesmo pacote, meu Deus do céu, foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano que eu aprendi, assim, para 5 anos. Porém, foi um ano que ele meio que ficou ali naquele contexto, entendeu? Eu terminei o ano com uma bagagem, um aprendizado de coisas que se eu não tivesse feito hoje eu não saberia, não teria tido a experiência própria naquilo, mas foi um ano que eu não sei, comparado a todos os outros anos anteriores, foi um ano que só eu vivi aquela situação ali, ela não, sabe, não andou muito assim. Então, entrei agora, já assisti algumas aulas, descobri minhas metas, mas agora eu vou dar a pausa para fazer a precificação de todos os produtos. Mas só o que vi, aprendi nesses dias já valeu a pena. Vamos lá, vamos ver. Assim, então, só começando. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o nosso processo. Não adianta a gente querer tudo ao mesmo tempo, não adianta a gente querer tudo de uma vez só, porque isso mais atrapalha do que ajuda, né? E a gente se respeitar no sentido de não se cobrar demais, né? Não se cobrar excessivamente. Quando a gente se cobra excessivamente, nem aquilo que a gente tem acesso a gente consegue pôr em prática. A gente fica querendo pular etapas, e pular etapas não dá certo.
Não adianta, aí vou fazer a comparação de novo. Não adianta eu fazer um semestre e já querer fazer o TCC da faculdade. É pular etapas, vai me faltar bagagem no meio do caminho. Então não adianta eu fazer, eu começar e achar que o começo é tudo. Tem que ter a construção e essa construção ela precisa, a gente precisa se acolher no processo, sabe? A gente precisa entender assim, olha, eu tô construindo, eu tô no caminho, porque se eu não faço nada daqui, por exemplo, eu quero que meu negócio venda 5 mil por mês. Hoje eu tô vendendo, sei lá, R$ 500 e eu quero que ele venda 5 mil, parece muito distante. Aí eu sei que existe um caminho para transformar o meu negócio, que passa pela precificação, e a precificação passa por cronometrar, passa por fazer um plano de corte, passa por eu investigar custos fixos e variáveis do meu negócio, a precificação passa por eu definir uma janela de produção, a janela de produção passa por eu definir uma rotina diária, né, da minha vida pessoal com a minha vida profissional, passa por eu definir prioridades, né, nos meus horários. Não tem como eu fazer uma precificação sem passar por todo esse processo. E precificação é só um passo. Depois tem todo o cálculo de metas. E aí eu tô falando só do inicinho, né? Eu tenho que definir portfólio, eu tenho que definir segmento, eu tenho que construir posicionamento, eu tenho que criar processos de vendas, né? E eu tenho que aprender sobre cada etapa do processo de vendas. Eu tenho que aprender como conduzir um atendimento com o cliente para que no final, né, do processo eu esteja com o meu ateliê batendo metas todos os meses, porque daí deixa de ser aleatório e as ações passam a ser todas intencionais durante os 30 dias do mês, para que esses dias somados a gente alcance o faturamento que a gente colocou como meta. Não vai ser num dia só que eu vou bater a meta. Vai ter que ser com ações somadas dia após dia, né? Então, esse empilhamento de ações é que resulta no resultado que a gente busca. Exatamente isso. Muitas vezes queremos começar sem ter paciência de começar, de começo, meio e fim. É isso, né? Eu entender que eu preciso me comprometer com o processo, ao mesmo tempo que eu me respeito durante a vivência desse processo. Vai ter alguns dias que eu vou achar que as coisas são mais difíceis e eu não posso desistir nesses dias. De repente eu vou chegar num ponto do caminho que eu vou pensar, isso vai dar mais trabalho do que o trabalho que eu tenho hoje, mas o trabalho que eu faço hoje, ele tá me levando para o resultado, ou eu realmente preciso ajustar isso e fazer uma coisa que num primeiro momento vai parecer que me dá mais trabalho, mas é só porque é uma mudança, né? Como que eu lido com as mudanças? Porque se eu quiser aprender algo novo, eu tenho que estar aberta para abrir mão de algumas coisas que eu de repente tomava como verdades absolutas. Enfim, o que eu tô disposta, né? Porque também não adianta a gente querer, eu quero ter resultado com o meu ateliê, vou estudar sobre isso. E aí, de repente, eu achar que uma etapa, ela não é necessária. Não, isso aqui eu não quero fazer, então isso aqui, pra mim, não... E aí, de repente, lá na frente, te falta justamente aquela etapa ali. E isso acontece muito nas vendas. O processo de vendas, ele é simples, mas ele exige comprometimento e dedicação. A nossa maior energia no processo de vendas tem que ser no topo de funil, porque o restante do processo, se a gente estiver só mantendo ele, claro, tem que fazer todos os dias, mas não com tanta energia quanto o topo de funil, porque quanto maior é meu topo de funil, mais pessoas estão passando pelo meu processo de vendas e aí a venda acaba sendo uma consequência daquilo. Só que aí eu vejo pessoas assim que não dão tanta relevância para isso, acho que não é importante. Aí depois, quando eu vou fazer a análise, eu disse, tá faltando essa etapa aqui. Não tem como deixar essa lacuna aberta e querer que o que acontece depois disso
tenha o mesmo resultado do que quem está fazendo isso. Então, vamos fazer, né? Não subestima nenhuma etapa, porque são as pequenas ações somadas que vão nos levar ao nosso resultado. Para tudo na vida. Então, para o nosso negócio não seria diferente. E é isso. As reflexões de Carla Noronha. E você... Imagina essa mulher daqui a uns anos, né? Filósofa formada. Que eu tô... e outra coisa que eu quero falar é que, né, a partir do resultado do vestibular, a gente tá numa temporada de verão do Clubinho. Quem lembra aí que quando a gente voltou, eu disse, é Clubinho temporada verão. Semana passada eu voltei ao trabalho e foi a primeira vez que cumpri o que tinha para fazer. Essa semana já coloquei lá no meu papel. A clareza, né? É bom a gente ter clareza do que está fazendo e entender por que precisa fazer. Aí a gente trabalha com mais disposição, normalmente, quando a gente entende os porquês. Deixa eu contar para vocês, a Fê falou ali, Carla Noronha, filósofa e escritora. Deixa eu contar para vocês do livro. Eu tenho uma característica que a mente é muito criativa. Então, essa função do ano passado de eu ter feito muita coisa ao mesmo tempo, eu tô tentando trabalhar esse ano para não continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, eu tinha 1001 ideias para colocar em prática, mas algumas das ideias eu vou ter que deixar na gaveta enquanto eu realizo outras, né? Então, um dos meus principais projetos para 2023 era o livro. Escrever o livro. Aí, o que eu fiz para eu me comprometer, né? Eu contratei uma assessoria, que é uma pessoa que ela faz essa parte para as editoras, né? De diagramação, de revisão do texto, vai montando ali e faz toda a parte gráfica, enfim, ela faz toda essa parte para entregar o livro pronto para impressão lá na editora. E eu contratei essa pessoa, só que essa pessoa ela tem um prazo de 60 a 90 dias. Ou seja, eu vou precisar passar os próximos 60 a 90 dias dedicada nesse projeto para que não passe o prazo da profissional que eu contratei. Então, outras coisas, né, que estavam na minha ideia de pôr em prática vão ficar na gaveta e eu vou colocar foco nesse projeto para que a gente consiga cumprir. Claro, aí depois desse prazo ainda vai para a editora, né? Para a gente poder fazer as cópias. Então, uma coisa que sim, lá pelo meio do ano, provavelmente a gente vai estar aí com o livro. Tão legal isso. O meu primeiro livro. Primeiro, né? E outra coisa também é o clubinho de verão que eu tava falando. Óbvio que se eu coloco se porque sempre existe a possibilidade, né? Mas eu tô bem confiante. Eu iniciando a faculdade e a minha faculdade sendo presencial e sendo no turno da noite, aí sim, né, gurias? Aí as lives diárias nesse horário não vai rolar, né? Porque imagina eu fazer faculdade à noite e aí ter que preparar live para todos os dias. Provavelmente a nossa live vai ter uma frequência menor. Porém, provavelmente muito mais profundas, né? Com muito mais conteúdo, com muito mais... Enfim. Eu acho que filosofia e negócios, a filosofia ajuda muito a gente colocar significado no trabalho que faz, né? A filosofia ajuda muito a gente se entender na construção de vida. E obviamente que o trabalho faz parte da vida. Então, qual é o significado disso? Porque decidir montar um ateliê e viver de um trabalho artesanal é também uma construção de um estilo de vida, né? E aí às vezes a gente não consegue se desligar dos padrões, né, do estilo de vida que a gente tinha antes ou que a maioria das pessoas tem, para colocar foco na construção desse estilo de vida que o nosso trabalho artesanal, com todas as suas particularidades, pode nos proporcionar, né? E se encaixa, claro, a gente tendo clareza de negócio,
E aí a parte prática do negócio mesmo, que é gestão, que é finanças, que tem que ter, vendas, enfim, toda essa parte prática do negócio, quando a gente alinha isso à construção de um estilo de vida, a gente vai viver de uma forma mais plena, mais completa, né? Vai se sentir realizada com o trabalho que está construindo, né? Vai também ter a autonomia financeira que aquele trabalho pode nos proporcionar, desde que a gente ajuste o ponto da visão que a gente tem sobre o nosso próprio negócio. Ontem eu estava escrevendo um trecho do livro que falava sobre justamente esse ajuste de mentalidade da valorização do artesanato, porque essa valorização ela tem que existir primeiro dentro da gente. Então, se eu não me dou por conta que o trabalho que eu estou fazendo ele tem todos os seus diferenciais, como é que eu vou passar essa ideia para frente? Porque vendas, a gente não vende um produto, a gente vende uma ideia, né? E aí, a partir dessa ideia, a pessoa materializa isso. Quando a pessoa compra a nossa ideia, ela compra o nosso produto. Então, é toda uma construção, né? Que eu acredito que a filosofia tem muito a agregar. Então, assim, ó, não sei o que vai dar nessa mistura. Ah, vocês querem o meu couro, né? Não, ano que vem, esse ano que vem, olha, esse ano, com todas essas atualizações do Profissionalize Seu Ateliê, porque eu também vou montar material de apoio para o curso, né? Enfim, o Profissionalize Seu Ateliê esse ano vai ser mais, não sei dizer o que, né? Vai ser melhor, ele vai ser mais dinâmico. Eu preciso também ter tempo de montar esse material, né? E também de estar presente no suporte para orientar a aplicação desse material. Então, assim, é bastante coisa, meu povo. E aí as aulas à noite não vão ser meu único tempo de estudo, né? Eu vou ter que tirar um horário do dia para poder estudar também. E aí vai dar muitas seguidoras pensantes. Ai, gente, olha. Quero muito ler o livro da Carla. Deus ajude. Vai dar tudo certo. Seu livro vai ser sobre vendas, o teu livro? Uma parte. O meu livro vai ser sobre a construção de um negócio artesanal, né? Meu livro vai ser sobre esse olhar enfim, sobre a frase que eu sempre falo, né? O negócio por trás da produção das peças. É esse olhar da estrutura do todo, né? Para que a gente tenha resultados. Vai ser... Porque assim, ó, o meu livro, o que ele vai ser? Um spoiler do livro, né? Vai ser toda essa parte de estrutura prática de negócio e como na minha história de vida eu fui construindo esse conhecimento. O que eu vivi, o que eu passei para ter me dado por conta de coisas que eu me dei por conta na construção da minha jornada, que não foram coisas que necessariamente eu aprendi para negócios artesanais. Então, por que eu sei que os negócios artesanais têm tantas particularidades? E por que eu ensino de uma forma diferente muitas vezes? Porque eu peguei tudo aquilo que era tradicional e eu vivi a prática, eu vivi a aplicação prática daquilo para entender que algumas coisas não fazem sentido no negócio artesanal e algumas coisas precisaram ser reconstruídas, né? A forma de aplicar aquilo na prática. Então eu percebo que eu tenho sim essa visão diferenciada por causa da minha própria história de vida dentro da construção do negócio, né? Então, pegou um pouco de tudo. Claro que eu já tinha experiência de vendas, mas só saber vender não faz um negócio de sucesso, né? Porque se eu vender muito com preço errado, eu tô fadada à falência. Então, às vezes, vender muito pode ser um motivo de falência de um negócio. Então, não é só isso.
E eu fui me dando por conta de coisas porque eu estava sempre muito atenta à construção do meu negócio, porque eu precisava que o meu negócio desse certo. Eu nunca fiz nada para ver se ia dar certo. Eu precisava que desse certo. Eu precisava, porque eu iniciei meu negócio dentro de um relacionamento abusivo e óbvio que isso me fez ter esse senso de necessidade talvez muito mais forte. Quando eu me separei, foi meu negócio que proporcionou que eu pudesse ter autonomia financeira para sair daquela situação, independente de onde eu fosse morar. Então, teve pontos da minha história que me fizeram perceber detalhes do negócio que eu precisei ajustar para ver resultado, que vão mostrar, né, nessa... E aí vai ficar tudo registrado, assim, vai ser... Deus ajude! Então, assim, eu preciso me dedicar, né, gente? O Profissionalize vai ficar aberto sempre, sim. A gente agora, até ontem a gente estava, né, ainda atendendo a demanda que deu na semana passada. Fiquei muito feliz. E agora sim, agora vão... Artes Thelma, sou nova por aqui, tem interesse? Me manda mensagem no direct que a gente conversa. Compartilho as lives com a minha cunhada. Ontem ela falou que também queria entrar no Profissionalize. Qual o valor agora? Manda mensagem no direct. Gurias, me mandem mensagem no direct, porque a gente tá ainda trabalhando na divulgação, assim, a demanda foi maior do que a gente esperava, eu fiquei muito feliz, mas a gente ainda tá nessa... Então, assim, gurias, é isso. Esse ano a gente vai encerrar, dependendo de quando começar as minhas aulas, vai ser até onde vai a temporada de verão do clubinho. Depois a gente vai ter lives mais espaçadas. E vocês vão ter uma versão Carla Noronha mais... Não sei. Não sei. Vocês fiquem por aí que a gente vai descobrindo juntas. E as alunas vão ter um material... Eu vou ser mais... Sabe aquelas professoras mais... que pegam no pé mesmo? Porque eu quero ver esse povo tendo resultado. Eu já vi acontecendo tantas vezes aquela fase de insegurança de será que dá certo para o outro? Eu já passei, porque eu já tive muitas alunas com resultado, então eu comecei a observar, conversando com elas, o que de fato fez diferença. Então, cada vez mais as minhas alunas que tiverem, por exemplo, vai bater 5 mil de vendas, 10 mil de vendas, eu vou investigá-las melhor, eu vou entender os pontos que elas aplicaram para ter o resultado e aí eu vou transformando isso em mais material. Então agora é um trabalho que a gente vai fazer juntas, né? Cada vez mais. Eu assisti as 2 primeiras aulas, tenho uma dúvida, nem todas, tá? A grande maioria, porque eu sou uma professora que eu funciono melhor na aula ao vivo do que na aula gravada, tá? Então eu fluo melhor, a minha linha de raciocínio, a minha linha de pensamento e a minha didática e aquilo que eu ensino flui melhor quando eu tô dando aula ao vivo. E isso eu entendi também, foi uma coisa que eu fui amadurecendo conforme eu fui dando aulas. Então eu prefiro dar aula ao vivo porque o conteúdo é sempre mais rico, tá? É muito mais enriquecedor do que eu fazer uma aula gravada. Eu percebi isso na construção da minha jornada como professora. Então, todas as aulas que eu faço ao vivo, se tu for comparar com as aulas gravadas, elas são mais ricas em detalhes, até porque existe a interação com as alunas, né? E aí eu já vou pegando dúvidas que se eu tivesse gravando, eu não saberia, que aquilo ali de repente não ficou tão claro, que precisava aprofundar um pouco mais na explicação. Então é isso. A minha proposta é que não seja um curso, Profissionalize, eu não quero que ele seja um curso, sabe? Eu quero que ele seja
parte da construção, de fato, do teu negócio. Eu quero que não quero que seja um curso que tu vai lá, assiste as aulas, marca como concluída, e aí? Não é isso, a proposta não é essa. Eu não sabia trabalhar por conta, tinha que ter alguém me cobrando, e a Carla ensina isso, essa disciplina. Entrei no curso, não estou conseguindo entrar no Telegram, mas recebeu o link, já tá falando com a Catarina lá, a Catarina mandou o link uma por uma, não sei se não conseguiu, mostra pra ela lá o que tá aparecendo. Eu cheguei nas aulas de precificação apavorada, tô pagando pra trabalhar, seja bem-vinda. É isso que eu mais escuto. Algumas pessoas dizem, já mais ou menos batia, mas tem a maioria chega assim mas aí vai ajustando. O negócio vai fluindo. Minha filha disse que tu vai puxar bastante, que 2 são poucas. 2? Eu vou puxar bastante. Ai, gente. E quando eu cobro, vou aproveitar esse finalzinho de live para dizer... Não recebeu, chama a Catarina lá, que a Catarina ontem tinha repassado. Ela mandou para algumas, a gente tinha 200 e... eu não sei quantas. Acho que faltam umas 100 pessoas ainda dar o retorno lá da entrada no grupo do Telegram. 2 orelhas. Não. A gente vai revezando enquanto... Mas gente, eu não sou uma carrasca, né? Mas às vezes se eu percebo assim, que tem que dar uma sacudida, eu dou essa sacudida. Entende? Mas é essa sacudida porque eu me importo. Porque a minha parte podia só dizer assim, olha, o conteúdo tá lá, né? Estuda, mas não é. É da minha parte, se eu percebo que a pessoa tá interessada mesmo e tá se esforçando... Se eu precisar dar uma sacudida, eu dou uma sacudida mesmo. Mas é naquele sentido de... Eu acredito no teu potencial, sabe? Eu tô te falando isso aqui, vai lá, sabe? Não é o mesmo da mentoria. Como adquirir o curso de sapatinho? Me manda mensagem no direct, que aí a gente tá organizando melhor essa parte para esse ano. Hoje, inclusive, às 11h30 eu tenho uma análise de uma mentoria que eu tô fazendo que tá me ajudando a reestruturar tudo isso também. Então, a gente tá no processo, né? A gente tá sempre no processo, sempre entendendo o que pode melhorar, entendendo o que precisa fazer, e eu aprendendo a dar prioridades, de não fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça e eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, mas não posso, né? Então agora, que nem eu falei pra vocês, são 2 prioridades, né? Profissionalize e o livro, para que eu possa, inclusive, já estar com o livro escrito a hora que o bicho pegar na faculdade, né? Sei lá. Vocês vão ter que me dar força do lado daí também. Vocês vão ter que ficar me incentivando. Então é isso, gurias. Segunda-feira, tenham um excelente dia. Façam o dia de vocês render, mas respeitem a porção de hoje, né? Façam hoje o que precisa ser feito hoje. E se for muito, ou se não for tanto assim, mas que aquilo que vocês fizerem hoje esteja alinhado com essa perspectiva de futuro que vocês querem construir. Tá bom? Um beijo pra vocês e amanhã a gente se fala mais. E a gente vai se falando nos stories também, sempre, né? Um beijo.